Olá, meu nome é Robert e sejam bem-vindos ao Odisseia Espacial. Se em 1999 o diretor Spike Jonze e o roteirista Charlie Kaufman nos entregaram o excelente e doido Quero Ser John Malkovich, em 2002 a dupla subiu um nível e trouxe adaptação. O filme, protagonizado por Nicolas Cage e ainda com Meryl Streep, Chris Cooper e Nicolas Cage de novo, é uma obra que vale muito a pena ser apreciada. O filme é uma metalinguagem sobre uma adaptação de um livro para filme, mas também fala sobre as histórias e como elas são contadas. Alguns fatos devem ser levantados sobre o filme. Ele começa arrastado, mas de forma positiva, por vermos a complexidade de Charlie Kaufman, o protagonista do filme, e vai se desenvolvendo dessa forma. A história gira em torno dele, tentando adaptar o livro de Susan Orlean, e são mostrados flashbacks de como aquele livro foi escrito, e toda a jornada da escritora junto ao ladrão de orquídeas, John LaRoche. Mas o mais espetacular do filme é que ele deveria ter sido uma adaptação de um livro chamado O Ladrão de Orquídeas, a verdadeira história de beleza e obsessão, e no final do filme Charlie Kaufman decide adaptar o livro de Susan Orlean da forma como Charlie Kaufman decidiu adaptar na vida real, ou seja, o filme fala sobre o processo de fazer esse próprio filme. Mas tem alguns detalhes que o deixam ainda mais interessantes. As partes reais são Charlie Kaufman adaptar o livro de Susan Orlean, a jornada da escritora com John LaRoche e a dificuldade dele de adaptar uma história que era basicamente sobre flores. Mas ele viu um viés pessoal que poderia ser retirado dali. Porém, o estúdio intima Charlie a colocar coisas mais clichês de filmes para que possam vender mais. Se você analisar a maior parte dos filmes e como eles são feitos, vai ver que há uma tendência de colocarem um romance. É assim com quase todo grande filme, das fantasias como O Senhor dos Anéis, aos filmes de heróis como Batman, o Cavaleiro das Trevas, até os filmes de terror, como It. Mas Charlie Kaufman não cede aos desejos do estúdio e prefere fazer algo mais intimista, explorar as complexidades dos personagens sem coisas batidas, como as que ele cita: confusões de coisas quando alguém está à beira da morte, perseguição de carro, tiroteio e o filme acabando com um carro se misturando no meio de uma multidão com uma narração em off. Mas muita coisa muda quando Charlie Kaufman encontra Robert McKee, por recomendação do irmão Donald, também interpretado pelo Nicolas Cage. Para quem não conhece, Robert McKee é um professor de escrita criativa e um guru para roteiros. Estúdios pagam milhões para ele olhar os roteiros e consertar de um jeito que o filme faça sucesso e tenha qualidade. Para os puristas da escrita, como era o próprio Charlie Kaufman, dicas de escrita são limitadoras e anti-artísticas. Porém, o que Robert McKee faz não é criar regras para as histórias. São dicas de como deixar a história mais atraente e interessante. E lembrando, são dicas, não regras. Como a dica de colocar arquétipos para os personagens, não estereótipos. Por exemplo, Charlie Kaufman, que também exemplifica bem a rotina de um escritor e roteirista, tirando algumas partes que são peculiares de Charlie e toda a sua depressão. Com Robert McKee, que no filme é interpretado por Charlie Cox, Kaufman aprende que, independente de qualquer coisa que tenha acontecido no filme, se faz sentido ou não, se as pessoas dormiram ou choraram, o que importa é o terceiro ato. O arco de desfecho da história é o que importa. O público pode gostar de um filme que tenha o primeiro e o segundo ato chatos, mas que tenha um terceiro ato magnífico. Mas o público não gosta de um filme que tenha o primeiro e o segundo ato bons e o terceiro ato seja inferior. E depois dessa dica de Robert McKee, Charlie Kaufman decide repensar o filme, e isso influencia diretamente no filme que estamos assistindo, porque é uma metalinguagem. O filme deveria terminar como o livro, na parte que Susan Orlean deixa John LaRoche e volta para casa. Era esse o fim, uma história bem intimista sobre a relação de paixão e obsessão de um homem com as flores, e como aquilo o afetava. Porém, Charlie Kaufman decide dar ares hollywoodianos para a adaptação, e isso reflete no filme, simulando o que fantasiosamente aconteceu na vida real. É nesse momento que ele abandona o material base e o que ele significa e começa a fazer um filme clichê de Hollywood. Sem mais nem menos, Charlie e Donald Kaufman descobrem Susan Orlean em um site pornô de John LaRoche, e mais tarde descobrem que os dois se tornam um casal
e estão escravizando índios para fabricar droga a partir de uma flor rara. Nesse momento tem cenas de sexo e uma perseguição de carro, tem tiroteios e uma confissão final motivadora de Donald Kaufman antes de morrer. E tudo acaba numa narração em off de Charlie Kaufman depois que ele toma coragem para conquistar a garota que sempre amou. Ele está em um carro e se mistura no meio da multidão. Parece meio doido tudo isso jogado do nada no terceiro ato, não é? Pois analise alguns filmes grandes por aí. Eles possuem muita dessa característica. Algumas adaptações de histórias reais possuem alterações apenas para colocar alguns desses clichês. O terceiro ato de adaptação é jogado e sem sentido. É como uma crítica ao modelo de Hollywood de perseguição de carros, sexo, drogas, tiroteios e romances baseados em nada. No final do filme, Charlie Kaufman está pronto para fazer o filme que acabamos de ver. Essa é a metalinguagem em adaptação. E Charlie usou uma ferramenta que Robert McKee tinha chamado a atenção dele para nunca ser usada, e que é muito utilizada em vários filmes. Ele disse que, de jeito nenhum, Charlie Kaufman deveria usar um Deus Ex Machina. Porém, os crocodilos estavam exatamente ali, prontos para devorar apenas John LaRoche, apenas para ajudar o roteirista.